nessa noite de hoje, e eu gostaria muito que todos nós, numa boa vontade de ouvir de Deus, fosse sempre submisso e acessíveis à palavra de Deus. Não na limitação dos nossos bons pensamentos, no que cada um de nós pode vir a entender, ou na interpretação pessoal. Isso já ocorre lá fora. Aquelas coisas de conceitos individuais, ainda que tenha boa vontade, de ideias e posicionamentos a respeito da palavra de Deus. E essa característica é muito do homem, porque nós somos bastante pensantes e criativos, desde criança. Por isso nós somos chamados de racionais, dotados de suposto raciocínio de razão. Embora, irmãos, o homem, desde a queda, ele tem tido atitudes mais irracionais. Na camada animalesca, e o homem tem feito coisas horríveis. Coisas horríveis diante da própria humanidade e diante de Deus. Dois escritores bíblicos, primeiro Pedro e depois Judas, não é Judas Iscariotes, mas nós vamos ler 2 Pedro 2:12. Pedro diz: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Depois Judas, versículo 10, diz: esses, porém, dizendo mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Estes quem, quando Pedro e Judas apontam estas pessoas, são pessoas rebeldes, que menosprezam as coisas de Deus, não dão ouvidos à palavra de Deus, e também, como disse Judas, não receavam de blasfemar das dignidades. Mas Pedro, e tanto Judas, diz que esses perecerão na sua corrupção, na sua irracionalidade. Nada do que o homem faz, ainda que oculto, na mais sórdida escuridão, que às vezes nós achamos que ninguém sabe, Deus sabe. E cada um de nós, necessariamente, vai ter que fazer um acerto com Deus. Se não houver o arrependimento diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como costumo dizer, esta fatura está aberta, ela não está quitada. E cada um dos homens sobre a terra, de todas as gerações, vão ter que prestar conta um dia diante de Deus. Alguns acham que a Bíblia é apenas um papel, para alguns realmente é, para nós não é, é a palavra de Deus, mas quando Cristo voltar, as pessoas vão se curvar a este livro, que de fato, ele sempre foi a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ainda que leitores e ouvintes da palavra de Deus, nós que procuramos obedecer a Deus, precisamos conhecer mais para nunca cair em queda livre da desobediência. Qualquer um de nós aqui, desde o mais novo, desde ao mais idoso, a mais idosa. Paulo diz em 1 Coríntios 8:2, e se alguém cuida saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém saber.
essa auto-sabedoria humana, esse conceito humano, como tem passado para nós, ele é inválido de Deus. Provérbios 12:15 diz que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O que nós precisamos de aprender e sempre levar em pauta da nossa vida é que o nosso aprender diante de Deus é contínuo. E que se nós cuidamos de estar em pé, devemos tomar muito cuidado, muita precaução, para que não venhamos cair. Veja que a palavra do Senhor nos aconselha a admitir nossas limitações sempre. Nunca achar que sabemos tudo e que o que erramos está escondido, mas sempre entender que precisamos de aprender muito e precisamos cada dia de nos arrepender. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisto, e isto é principal, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se qualquer um de nós aqui tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se em entender e conhecer o Senhor. Chegar-se a Ele com discernimento das coisas que Ele quer para você, das coisas que Ele quer para a sua família, das coisas que Ele quer para a sua igreja. Então, nós devemos tirar de nós qualquer raciocínio lógico, qualquer ideia que nós achamos que deve ser, sem antes consultar a palavra de Deus, para antes conferir, vir o arrependimento e a obediência do Senhor. Amém? O juízo e a justiça de Deus devem sempre operar, e elas operam, onde os pecados são barrados e cessados. Não há como a justiça e o juízo de Deus trabalhar junto, onde habita pecado, a falsidade, a obscuridade, ou qualquer coisa que afaste o homem de Deus. Ou nós vamos nos entregar à vontade do Senhor, ou nós vamos submeter aos nossos próprios conceitos, conselhos, que estão debaixo da orientação satânica, da maldade do homem. Mas com o arrependimento, conseguimos, na obediência ao Senhor, fazer o bem. Ainda que fazendo o bem, não nos torna melhor que nenhum dos outros irmãos. Eu tenho examinado Gálatas 22, irmãos, e também Gálatas 23, sobre os frutos do Espírito, aqueles 9 frutos do Espírito, esses elementos que fazem desviar de costumes e hábitos pecaminosos. Quando nós vemos esses 9 estados associados de vida que vão nos separar de um estado acessível ao pecado. Por exemplo, um estado de ódio, um estado de ira, de desejo de vingança, de desconfiança, de malícias e qualquer outra coisa que venha da nossa superfície carnal. Então, nós podemos ver em Gálatas 5:22, que diz assim na sua entrada: mas o fruto do Espírito é. Interessante que está no singular. O fruto do Espírito é, mas nós encontramos 9 frutos. Porque esses 9 frutos, eles têm que estar entrelaçados, trabalhando juntos, como uma unidade só. Amém? Amém? Então, o fruto do Espírito é sempre amor, gozo. O gozo é o deleite das coisas sagradas, a apreciação das coisas de Deus. Ter gosto, ter prazer com as coisas do Senhor. Em falar, em imaginar, em ler.
e viver as coisas do Senhor. A paz que vem a ser a quietação da má disposição de espírito. Quando nós estamos quietos de uma má disposição às coisas que nos atrapalham ter um sossego leal e real diante de Deus. Nós precisamos de ter sossego leal e real diante de Deus. A paz não pode ser fictícia, imaginária. Ela tem que ser real em nós. Nós devemos, irmãos, carregar paz na nossa vida. E depois ele diz de longanimidade, que vem a ser. O longânimo suporta adversidades. E ele consegue prosseguir na sua missão, no seu empenho, apesar de obstáculos. Obstáculos de provações e provocações não pode tirar dos servos de Deus uma vida longânima. E depois vem a benignidade. O que vem a ser a benignidade? É a bondade constante. Pessoa que não oferece perigo, que não tem maldade. E vem a bondade. É uma disposição natural de nos levar ao bem e nunca ao mal. Não há intercalação de pessoas ora boa e pessoas ora má. Pessoas assim têm problemas de caráter. Ou nós somos bons, longânimos, ou nós não somos nada. Não tem como ser bom e não ser longânimo, e não ter amor, ou ter paz. Volto a dizer, o fruto do Espírito é fé, que é o outro ponto. A fé, irmãos, é uma adesão absoluta no crer ser verdadeiro e real. Então a fé, ela tem que ser verdadeira e real. Ela se constitui num firme fundamento daqueles que esperam e torna-se depois a prova do que nós nem precisamos ver. Então a fé, ela nos substancia cada dia mais. A mansidão, brandura de gênio, gênio fraco. Às vezes eu ouço, fulano e fulana tem gênio forte. Não é manso, porque é manso, tem gênio fraco. O gênio dele é abrandado, ele nunca se manifesta. Brandura de gênio. E a temperança, esse controle de exageros. Sabia que a pessoa temperada, ela tem controle de exageros. Ele, por exemplo, ele consegue moderar apetites de comer e beber. Ele tem temperança na economia e nos seus gastos. Tem temperança nos seus desejos. Tem controle. Então, uma pessoa absolutamente acomodada num tempero ideal para a sobrevivência. Esta deveria ser a meta do querer de cada um de nós para a aproximação de Cristo. Então, o fruto do Espírito é esta relação que forma uma personalidade de quem serve o Senhor. Se nós não temos, é meta para ter. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Quando o Senhor voltar, Ele vai requisitar de nós frutos. Amém? Aqui estão os frutos, que sem eles, nós não entramos no reino dos céus. Toda árvore que não tem fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Quando você olha para esse desenho que o Senhor passou para nós, deve consistir em cada um dos discípulos do Senhor. Não deve ser uma miragem, uma ficção,
ou algo de algum irmão que você vê e até pode admirar. É bom que você veja em algum irmão, mas é bom que você também seja constituído, porque o Espírito do Senhor é o mesmo em cada um de nós. Amém? Quando nós pegamos finalzinho de 1 Coríntios 13, nem precisa de ir lá, as 3 coisas que se reservam, que se ficam ou que se restam, como está escrito lá, é a fé, a esperança e o amor. Está embutido com todas as letras e seus derivativos para compor o fruto do Espírito em cada um de nós. Mas o que continua despertando nessa passagem aos Gálatas é que Paulo completa que nestas coisas não há lei, não há obrigação. Ontem à noite, nós escrevemos os 10 mandamentos aqui na lousa para a igreja. É quando nós estávamos lendo que Pedro diz que nenhum de nós padeça sobre aqueles 4 pecados que nós observamos. E que nenhum de nós poderíamos padecer naqueles 4 pecados que estão inseridos nos 10 mandamentos. Agora nós vemos o fruto do Espírito que está inserido na graça do Senhor, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. No Senhor, sempre, vamos ter paz, força para vencer, ausência de maldade, tolerância, riqueza nada tendo, gratidão e contentamento. Como Paulo escreve em 1 Timóteo 6, da nossa vida passageira neste mundo, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que cobrirmos, estejamos com isto contentes. Este contente é de contentamento. Na nossa natureza antiga, nós não tínhamos contentamento, tínhamos lamento, tínhamos ausência, tínhamos reclamação. Reclamação porque nada estava bom. Alguns até reclamavam da roupa mal passada, e criava um clima na família por causa de roupa, por causa de alimento. Mas essas coisas são passadas. Criar dificuldades em coisas fáceis. Tudo é trabalhoso, tudo é difícil. Torna-se a vida impossibilitada. As impossibilidades é a ausência de fé. Quando tudo é impossível, nada dá certo, tudo não pode, tudo é difícil. Então nós começamos a ter sintomas de raivas, nós vamos ter sintomas de intolerância, nós vamos começar a ter acepção de pessoas, por causa que a acepção não vem do irmão para nós, vai de nós para o irmão, devido a esse ambiente desagradável feito em nós mesmos. Porque Jesus veio para tirar todo esse pacote antigo e trazer uma novidade para nós. Amém? Essa novidade tem que estar constante, cada dia mais sendo alimentada em nós, irmãos. Isto é viver em sabedoria, não nos meus conceitos de vida cristão, que eu possa admitir e fazer de mim um desenho que eu me enquadro, mas eu tenho que fazer o enquadramento na vontade do Senhor, não na minha. Muitos vêm à igreja para ouvir o que querem ouvir, mas a igreja verdadeira prega o que você precisa ouvir, não muitas vezes o que eu quero ouvir. Assim foi Jesus entre nós. Certa vez, Lucas capítulo 5, a partir do verso 3, ou até do verso 1, Jesus estava com seus discípulos, e depois que ele despediu a multidão, a partir do verso 3, né, irmão? Não tem problema. E Jesus entrando num dos barcos, e este barco era de Simão Pedro. Jesus pediu que afastasse esse barco um pouco da terra, e do barco a uma certa distância da praia, ele ensinava a multidão. Depois que Jesus acabou de falar com a multidão, ele falou para Simão, que era dono do barco, vamos para o alto mar e lançai as redes para pescar. Simão, como um bom discípulo, obedeceu o Senhor, mas antes ele fez uma intervenção que nós costumamos fazer na palavra do Senhor. O que é que Pedro disse? Senhor,
passamos a noite inteira fazendo o que o Senhor está pedindo para eu fazer agora. Não é esquisito isso? E Pedro falou: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Fazendo assim, irmãos, obedecendo o Senhor, colheram muitos peixes, que a rede quase arrebentava. E aí fizeram um sinal para os outros discípulos que estavam no outro barco próximo, para socorrer, para encher os 2 barcos de peixe. Amém? Encheu tantos barcos, que os barcos quase afundaram, de tanto peixe. Passaram a noite toda, fazendo o que sabiam fazer, mas pela palavra do Senhor, fizeram uma única vez o que já fizeram a noite toda. Mas Simão tomou uma conclusão interessante diante dos fatos e das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ajoelhou diante do nosso Senhor e disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro sabia tudo de pescaria, mas quando o Senhor mostrou para ele que a colheita de peixes, ou tirar peixes, é no momento que o Senhor quer, da forma que Ele quer, mas antes ele teve que acudir à multidão. Então Pedro sentiu e viu, reconheceu o tamanho do homem pecador que ele era. Quero dizer para você que, enquanto nós não tivermos a mesma concepção que Pedro teve diante de Jesus, nós não vamos entender de verdade o Evangelho de Jesus. Ainda que temos o hábito de pescar e de falar dele a noite toda, enquanto, irmãos, nós não entendemos que nada somos, a operação dos peixes não vai acontecer nas nossas vidas. Um outro momento interessante é quando Isaías capítulo 6, Isaías teve um momento que ele teve uma visão, e ele viu anjos, isto serafins, clamarem uns aos outros a santidade de Deus. Até aí, e ele viu que a santidade de Deus, esses anjos gritavam e clamavam: Santo, Santo, Santo. Mas enquanto esses serafins começaram a clamar: Santo, 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 os umbrais das portas começaram a tremer, e toda aquela casa começou a se esfumaciar, e aquela casa se encheu de fumaça, e o profeta imediatamente disse: Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, o profeta, Pedro, o apóstolo, precisaram de ter a moção de Deus para entender que eram de lábios impuros e que não eram homens dignos de estar diante de Deus, do nosso Senhor Salvador. Quero dizer a você que está aqui, meu irmão, minha irmã, nunca perca a sua reverência diante de Deus. Não deixe a soberba, a autoestima, a autoconfiança fazer de nós pessoas que pescam a noite inteira e nada pega, e nada acontece. Nós conhecemos os 2 grandes mandamentos, certo? Mas eu quero fazer uma observação que Jesus disse antes de passar os 2 grandes mandamentos. Jesus disse que era necessário ouvir antes de tomar conhecimento. Veja aqui Marcos 12, versículo 29, confira na sua Bíblia. Jesus respondeu e disse:
O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus e único Senhor. Amém? Depois que Jesus falou: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há um outro mandamento maior que estes. Isso nós conhecemos. O versículo 30 e 31 nós conhecemos. Mas eu quero retroceder o que Jesus passou antes de falar dos dois grandes mandamentos, e que não há mandamentos maiores do que estes. Jesus disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Eu creio que te dá melhor entendimento depois de nós falarmos de Isaías e de Pedro. Só saber os mandamentos é uma coisa, ouvir os mandamentos de Deus é outra. E nós precisamos aprender a ouvir. Amém. Nossos ouvidos precisa de ser lapidado para poder ouvir. A palavra ouvir vem da sua origem obedecer. Eu tomar conhecimento de alguma coisa não significa que eu obedeço. Os mandamentos só vão serem eficazes em nós quando nós obedecermos os mandamentos de Deus. Observe sempre que antes de Jesus proclamar, ele ensina antes ouvir, para depois ele falar. Porque toda eficácia vem do poder do alto, depois que nós ouvimos com muita obediência. Pedro teve a sua história, Isaías teve seu testemunho, os judeus teve a orientação, e nós precisamos de também ouvir a voz do Senhor. Amém. Porque somos meros carnais, instrumentos por onde a bênção de Deus pode chegar devido aos resultados. E vou te dizer, nenhuma ferramenta age por si só. Ela precisa de força, precisão e ação do trabalhador, da mesma forma que somos ferramentas de Deus. Ela não vai ter eficácia nenhuma se não tiver o poder de Deus, a mão de Deus, como instrumentos que devemos ser. Amém. Outro fator que nos assegura a missão de sucesso diante de Deus, e posso dizer a eleição dos eleitos, é que os discípulos estejam aos pés do Senhor. Esse estar aos pés do Senhor é uma atitude de quem está na atitude de ouvir o Senhor e executa o que diz o nosso Senhor. Agora podemos, irmãos, compreender por que Paulo chama a atenção de muitos que apenas aprendem as coisas, porque aprender não é operar. Aprender pode ser teoria religiosa, teologia de escritório, como tenho ensinado aos irmãos. Aprender é uma ferramenta que pode ser apenas uma ferramenta de armário, sem uso, se nós não formos instrumento do Senhor. Por isso que Paulo diz, segundo Timóteo 3,7, aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Aqueles que escutavam, escutam, apenas dão uma espiada no assunto, como se olhar de cima para baixo. Mas não ouviram, porque não há obediência. Porque conhecer e ouvir é um círculo de intimidade com Deus e torna-se operacional. E aí gera os frutos de Espírito. Amém? É instrumental, é comunhão do Senhor conosco. É saber o tamanho que somos e a imensidão e o poder de Deus.
Veja um outro exemplo clássico. Marta estava aflita com os serviços, enquanto Jesus alertava Marta: Marta, Marta, você anda muito inquieta, te preocupa com as coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Maria estava aos pés do Senhor. Aos olhos de Marta, Maria não estava fazendo nada. Mas aos olhos do Senhor, Maria estava fazendo tudo, porque ela pegou a melhor parte. Sem fazer esforço que Marta fazia, sem a preocupação que Marta tinha. Maria apenas observava, encantada, o Senhor. Nós precisamos voltar a ter encanto com a palavra de Deus. Nós precisamos ficar com lágrimas nos olhos quando a palavra do Senhor vem em nós. Tenho provocado os irmãos que nós não devemos entrar aqui mornos e sair frios. Devemos entrar frios e mornos e sair quentes, fervorosos no Senhor, compromissados com a palavra de Deus. Amém, amém, irmãos? Marta e Maria eram instrumentos do Senhor, certo? Eram instrumentos de Deus, mas só Maria entrou em operação de uso, enquanto Marta estava no armário, ainda que fazendo muitas coisas boas, de receber um hóspede ilustre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem hora que nós temos que parar de fazer as coisas boas da nossa concepção, das nossas ideias, para entrar aos pés de Cristo e entender qual é a vontade dele para cada um de nós, para que de fato possamos ser instrumentos de Deus. Amém. E não instrumentos de nós mesmos na nossa concepção. Precisamos tirar concepções de Marta nas nossas vidas. A verdadeira capacitação, entendimento e sabedoria só vem do Senhor. Porque 1 minuto aos pés do Altíssimo é mais valioso que muitos esforços inexplicáveis. Então Jesus aponta o caminho para nós, como apontou para Pedro, e como Isaías viu na glória do Senhor. Ainda vou entrar em algumas coisas mais sutis para conosco. Quando o Senhor quer, e nós abrimos nosso coração, Ele vai incutir em nós, isto é, Ele vai levar em nós, ainda que nós não percebamos, preste bastante atenção, os conceitos e ideias necessárias, o conhecimento necessário, essa intuição. Intuição é conhecimento imediato, percepção instintiva sobre qualquer coisa e em qualquer momento das nossas vidas. Te explico. Jesus chegou e tinha 2 mulheres na casa, as 2 irmãs de Lázaro. Tinha uma que chamava Maria e outra Marta. As 2 instrumentos do Senhor, mas uma teve de imediato a percepção do que se deveria fazer e do que não se deveria fazer. Não estava escrito, mas obviamente chegou o conhecimento em uma e em outra não. É isto que eu quero te provocar. Porque no Espírito do Senhor, nós vamos ter percepções dedutíveis, não de lógica, muitas vezes fora de qualquer lógica, como Maria e Marta, para podermos entender no Espírito a vontade do Senhor e em qualquer momento das nossas vidas. Lá na sua casa com seus filhos, lá no seu serviço, na rua, no ônibus, em qualquer lugar. Quantas vezes nós não somos desviados do mal sem dar conta? Quantas vezes temos que tomar uma decisão imediata sem ter oportunidade de estudar o caso, o momento? Vou te dar um exemplo. De onde surgiu a ideia de Salomão quando aquelas 2 mulheres disputavam a maternidade de um filho?
Em 1 Reis 3, vieram 2 mulheres prostitutas diante de Salomão. As mulheres prostitutas daquela época eram mais abandonadas do que hoje. Viviam em alguns lugares, elas tinham os filhos e tinham que se cuidar dos filhos e viviam desse ofício miserável. E as 2 tinham filhos. A diferença de um filho para o outro entre as 2 era de pouco tempo. E uma dessas mulheres, ela perdeu o filho porque deitou em cima do filho, e à noite trocou o filho da outra que estava com o filho vivo. A outra percebeu, chegou as 2 num momento de discussão, é meu, não é meu, não é meu, leva para o rei. E chegaram as 2 lá diante de Salomão, o filho é meu, filho é meu. Salomão imediatamente falou, me traga uma espada. Vou dividir essa criança ao meio, metade para uma, metade para outra. Só que uma falou, não, meu rei, deixa com ela. E a outra falou assim, mata sim, meio a meio. Salomão disse, entrega esse filho para aquela que abriu mão do filho. Essa percepção de tomar postura e de ter sabedoria, sem ter lido nada, sem ter feito faculdade nenhuma, sem ter estudado muitas coisas, vem do Espírito do Senhor e nós devemos ter. Porque os frutos do Espírito, de ser longânimo, de ter fé, mansidão, temperança, esperança, nos dá conhecimento muito mais além da limitação que nós temos. Você é capaz de aceitar em espírito que o Senhor pode fazer essa operação na sua vida? Não estamos aqui para desmerecer a ciência humana, mas reconhecer principalmente que os caminhos pelos quais Deus nos faz passar possui a graça celestial que nos sobressai de qualquer instrução que o mundo pode nos fornecer. Amém? Amém. Você pode não ter feito nenhuma faculdade, mas ser uma pessoa sábia, muito mais sábia, com aqueles que têm letras e letras e letras. Desde que você seja uma pessoa aos pés do Senhor, que pegue a porção que nunca lhe será tirada, e o Senhor vai lhe dar as devidas proporções das necessidades que nós passamos. Às vezes nós não compreendemos certas coisas, porque nós queremos mensurar com a nossa ideia, com a nossa lógica, com as nossas suposições, não é, irmãos? Às vezes nós não entendemos direito, e nós devemos orar, falar, Senhor, eu não sei ao certo o que está acontecendo, mas eu sei bem certo que o Senhor vai me amparar. E a sua mão vai me proteger. Às vezes ficamos atribulados ou até irritados com certas providências que Deus nos faz. Sabia? Porque nós não entendemos. Quantas vezes nós pedimos certas coisas para o Senhor e Ele nunca nos dá, porque Ele vai nos dar o que é necessário. Certa vez eu falei para os irmãos que 99% das coisas que eu pedi ao Senhor, Ele não me deu. Mas o 1% que Ele me deu é tão necessário que eu não tenho como deixar de agradecer. Porque o que eu pedia na minha razão era a porção de Marta. Mas o que o Senhor me deu foi a porção de Maria. Precisamos viver o Evangelho do Senhor cada dia mais, porque o tempo se aproxima. E a nossa presença, a nossa santificação, separação do mundo, cada dia deve ser mais eficaz e produtiva com frutos do Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém? Porque se nós estarmos aos pés de Cristo, se fizermos de conformidade com o que Ele nos ensina, não vai ser debalde ou à toa que Ele vai ser nosso mestre. Mestre é aquele que nós seguimos, não aquele que nós admiramos, mas aquele que faz parte do roteiro da nossa vida, das nossas decisões e dos nossos corações através dos nossos sentimentos. Amém. Se você for chamado, o Senhor vai te capacitar. Amém? Amém. Se você é um escolhido,
aceite a missão que Deus te deu. Aceite a missão que Deus te deu. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4, Paulo diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém? Por Cristo temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então diferencia bem, te dá a nitidez do que nós estamos pregando para você. E Paulo explica aqui com detalhes. Não somos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ela é intuitiva, é espiritual, e essa capacidade vem no momento que você precisar. O qual nos fez também capazes, amém, irmãos? De sermos ministros de um novo testamento. Ministros de um novo testamento. Testamento tem o quê? Herança. Irmãos, você é ministro de um testamento novo. Você faz parte dele. Não da letra, do que está escrito no testamento, mas do espírito que tem no testamento. Amém? Mas do espírito. Porque, meus irmãos, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. Provérbios diz que do homem são as preparações ou a preparação do coração. E é saudável nós fazermos nossas preparações nas imaginação do coração. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Você prepara, mas o Senhor faz a obra. Este é o instrumento de Deus. Este é a eficácia instrumental de Deus no povo de Deus. Como nós vimos Pedro, que lição! Ajoelhar diante do Senhor: Senhor, me afaste de mim, que eu não mereço. Eu não sou homem digno de estar aqui. O mesmo comportamento de Maria. No nosso coração nós imaginamos tantas coisas boas, mas na resposta do Senhor vem a perfeita. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós não somos perfeitos. Amém por isso. Mas o Senhor que está em nós, Ele é perfeito. Amém. Deus abençoe cada um que veio aqui hoje. Volte sempre. Essa igreja tem pregado sempre o evangelho verdadeiro, para te despertar, para te levar mais perto do Senhor. A pregação é como uma acomodação de nos levarmos mais perto de Cristo. Amém? Que nessa noite, este sermão, de pouco tempo, possa ter um efeito acima de qualquer projeção do meu coração, do coração da igreja, e que a resposta do seu coração saia pela língua do Senhor, amém, pelo poder do Espírito do Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.